Ester capítulo 6. Ramã forçado a honrar Mordecai. Ô bispo, eu não estou entendendo nada. eu estou lendo a Bíblia com o senhor aqui todo dia, um capítulo por dia. Ontem eu li o Ramã preparando uma forca para destruir Mordecai. Agora o senhor leu o título aí do 6, do próximo capítulo que nós vamos ler hoje. E está dizendo que o Ramã, o inimigo dos judeus, vai honrar Mordecai? Não entendi nada. Já vou te explicar. Vem ler mais um capítulo da Bíblia comigo. Vem se encher um pouquinho mais da palavra e ser muito abençoado aqui hoje nesta leitura. Só lembrando a todos que nós estamos lendo a Bíblia toda, tá? Aqui no canal, um capítulo por dia. E nesses 10 dias estamos lendo o livro de Ester. Tá sendo uma benção, tá? Vamos lá, já coloca aqui nos comentários aquilo que eu sempre falo. Bom dia, chega me cumprimentando aí. Me abençoe com o seu bom dia, com o seu boa tarde, com o seu boa noite, tá? Com o seu glória a Deus e vai ser uma benção. Vamos lá. Versículo 1 de capítulo 6 de Ester. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Lembra que lá no capítulo 2, no último versículo, o Mordecai ficou sabendo de uma tentativa para tentarem matar o rei, e ele contou para Ester, o Mordecai contou para Ester, Ester falou, foi averiguado, aqueles homens foram presos, aqueles homens foram ali punidos, destruídos, e isso foi escrito, né, que o Mordecai fez isso. E ficou guardado no livro. E a história continuou desenrolando. E estava anotado lá no livro. Quando a mulher, aqui no capítulo anterior de ontem, no capítulo 5, a mulher de Ramã dá a ideia para ele prejudicar o Mordecai, nós vemos que naquela noite, acabamos de ler, o rei não dormiu. O Assuero não dormiu. E para ele dormir, tentaram trazer o livro desses fatos que aconteciam ali no reino e trouxeram para ler uma história para o rei, para ver se ele pegava no sono. E olha o versículo 2, o que estava escrito nesse livro? Ó. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Olha que interessante, o rei ouviu ali, leram para ele, a tal dia, a tal tempo, tentaram matar o senhor, e quem ficou sabendo e contou para Ester, e a Ester contou para o senhor, e isso foi impedido, esse ataque, foi Mordecai, o judeu. Quando o rei ouviu essa história sendo lida para ele, ele perguntou, o que foi feito para esse rapaz? O que foi feito para esse homem chamado Mordecai? Que honras foram dadas para ele? Que distinções foram dadas para ele? Porque ele fez um ato muito nobre. O que aconteceu com ele? Como que ele foi honrado? Aí quem estava lendo disse para o rei, rei, nada foi feito. Nada, não teve nenhuma honra para Mordecai por esse grande feito que ele fez. Aí a história continua, versículo 4. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse Mordecai, na forca que ele, Ramã, tinha preparado. Olha que interessante, o Ramã estava entrando para encontrar o rei. O Ramã estava entrando para encontrar o rei e falar para o rei matar o Mordecai, na forca que ele tinha feito. Vai entendendo a história comigo aí. Aí, o rei estava ouvindo no exato momento, a história que o Mordecai tinha o livrado. Aí o rei pergunta, quem está aí? Tem alguém por aí fora? Aí eles falam, tem o Ramã. E o Ramã estava vindo para quê? Para mandar destruir o Mordecai. Meu Deus do céu, para matar o tio da Ester. Aí o versículo 5 fala assim, os servos do rei lhe disseram, Ramã está no pátio.
disse o rei que entrasse. Então entrou Ramã, melhor dizendo, o rei lhe disse: o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? O rei perguntou para o Ramã assim: ô Ramã, o que pode fazer para um homem a quem o rei quer honrar muito? Então Ramã, o versículo 6 na metade, fala assim, disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Aí o Ramã, quando ouviu essa pergunta do rei, ele falou assim: o rei quer me honrar. O Ramã pensou que a honra seria para ele. Olha que interessante. Aí o versículo 7 diz assim, respondeu ao rei: quanto ao homem a quem se agrada o rei e deseja honrá-lo, traga-se as vestes reais do rei, que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se a veste e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar, e levem-se a cavalo pelas praças da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Vamos entender isso aqui. O rei pergunta para o Ramã: ô Ramã, o que eu devo fazer para um homem que eu desejo honrar? Esse Ramã, pensando que a honra seria para ele, mas na verdade o rei queria honrar o Mordecai, pelo livramento. Mas o Ramã, pensando que era para ele, ele disse assim: ô rei, pega as suas roupas reais, pega o seu cavalo, pega a sua coroa, coloca neste homem, põe ele no cavalo do senhor, aí no cavalo do rei, que o senhor costuma andar, e manda um príncipe puxar ele pela praça, desfilando com ele pela praça, e falando assim: isto acontece com o homem que o rei deseja honrar. O Ramã pensava que isso seria para ele. E olha o que aconteceu no versículo 10. Então disse o rei a Ramã: apressa-te agora e faz isso para com o judeu Mordecai. Meu Deus, imagina comigo aí, você que está lendo comigo, imagina a cara de Ramã. Imagina o Ramã ouvindo o rei falando: o Mordecai, o Ramã, melhor dizendo, o Ramã, vai lá e faz isso com o Mordecai. Imagina a cara, deve ter ficado branco, deve ter ficado pálido, deve ter caído a pressão dele. Aí ele fala assim: que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Você vai lá e faz tudinho como você falou. Pega minha roupa, pega minha coroa, pega o cavalo, honra ele na praça e vai dizendo na frente do cavalo: assim acontece com o homem que o rei deseja honrar. Olha que livramento, queridos. Olha que livramento. Nós vamos ver aqui como foi o desdobrar. Mas olha o livramento. Na mesma hora que o Ramã estava vindo para destruir esse perseguidor aqui dos judeus, estava vindo para matar, na mesma hora Deus reverte a história e faz um grande livramento acontecer. Que bacana. Isso serve para a nossa vida, O versículo 11 diz assim, Ramã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Ramã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Olha que interessante. A esposa e os sábios tiveram ali o famoso cair em si. Eles caíram em si. Eles falaram assim, você está armando cilada contra Mordecai e contra o seu povo.
parece que o negócio tem alguém defendendo aí o Mordecai. Não sei se é o seu Deus, não sei o que é. Mas se isso tudo começou a acontecer, o Ramã, você não vai prevalecer contra ele. Eles caíram em si. Só que não deu tempo do Ramã refletir. Porque lembra que ele está convidado para um banquete da rainha com o rei? E a rainha está preparando tudo, a rainha Esther, preparando tudo para contar para o rei o que está acontecendo, a matança que está preparada contra o povo judeu. A cilada que o Ramã preparou para destruir Mordecai e todo o seu povo e a própria rainha, porque ela era judia. E sabendo desse convite, quando eles falam para ele, para o Ramã, que está dando alguma coisa errada, olha o que aconteceu, o versículo 14. Falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Ramã ao banquete que Esther preparara. Na hora que eles estavam falando com ele, não deu nem tempo dele refletir. Chegaram ali os servos do rei, lá os eunucos, e levaram ele para o banquete da Esther. E nós vamos ver no capítulo 7 amanhã, com a permissão de Deus, com a graça de Deus, se assim Deus nos permitir, nós vamos ver o Ramã, que tinha preparado uma cilada, é ele que cai nessa cilada, porque Deus defende a Mordecai e ao seu povo. Amanhã eu aguardo você aqui, tá? Escreve aqui nos comentários. Até amanhã, bispo. Eu aguardo você. Mais um capítulo da Bíblia. Mais uma bênção para a nossa vida. Até amanhã.